Convido vocês a virem comigo me dizer qual a área da região verde, sabendo que o reticulado, cada quadradinho, tem lado 1 centímetro. Sugiro que você pause e tente fazer antes, depois confira a proposta de solução. Bem, para resolvermos nossa questão, nós vamos precisar de um resultado muito bonito, né, da matemática, que é o seguinte. Quando a gente definiu o quadrado, lá na aula 1, a área de um quadrado, a gente definiu como se fosse um postulado, né, um quadrado de lado unitário, independente da unidade, né, uma medida de comprimento, metro, centímetro, quilômetro, não interessa. E essa unidade de comprimento ao quadrado dava um quadradinho de lado de uma unidade de área. Então a gente definiu que esse quadradinho de uma unidade de área serviria para a área de todos os outros quadrados. Porque aí, na verdade, eu só precisava saber quantas vezes, né, esse número aqui, né, que representa a área desse quadrado, cabe dentro de outras figuras. E a partir daí, né, ou seja, lado vezes lado, nos dando essa unidade de área, a gente viu que eu poderia demonstrar a área do triângulo, do retângulo, tal como nós fizemos aqui, do quadrilátero. Aí eu faço umas demonstrações algébricas a partir desse conceito de unidade de área. Tudo bem? A gente vai fazer a mesma coisa aqui nos reticulados, ó, que são esses quadriculados, né, que são dados aí. Né? A gente vai definir também, ó, o quadriculado tem uma unidade de área, só que a gente está interessado em triângulos, a gente não quer mais quadrados. Então, se cada um tem uma unidade de área, a metade vai dar 1/2. Ó. Então, se lá a nossa unidade padrão era uma unidade de área, aqui vai ser meia unidade de área, porque eu estou pegando triângulos. Tudo bem? Aí você diz assim, professor, mas nem sempre a gente vai ter triângulos, só triângulos desse tamanho aí. A gente pode ter triângulos maiores, né? Eu posso ter triângulos assim, ó. Por exemplo, se eu pego esse, ó. Percebe que esse aqui também é meia unidade de área, ó. Base vezes a altura, 1 vezes 1 sobre 2 também. Mas tem uns grandes, ó. Por exemplo, se você pegar esse. Ah, professor, agora não tem mais um meio. Tem, porque eu posso fazer triangulações, você percebeu, ó? Olha aqui, ó. Então esse tem um meio, esse tem um meio, esse tem um meio, esse tem um meio. Eu posso sempre fazer triangulações. Esse é interessante, né? Se eu pego uma outra poligonal qualquer, eu sempre posso triangular dentro dela, ó, e transformá-la, olha aí, ó, em triângulos, né? Posso fazer quantos triângulos eu quiser ali dentro, né? Quantos eu quiser, não. É sempre possível fazer triângulos dentro de uma poligonal, não é verdade? Bom, poligonal fechada, claro. O triângulo tem que ser fechado, né? Bom, observe o seguinte, esse fato, né, é que vai permitir a gente fazer uma demonstração bem simples, né, do teorema, do teorema que a gente quer, para resolver nossa questão assim, ó. Nossa questão sai numa linha, tá? Numa linha. Olha só, vamos pensar assim. Eu sei que a soma dos ângulos internos, né, de qualquer figura que eu considerar, é sempre o quê? De um polígono, né? De um polígono. É sempre n menos 2 vezes 180, né? A gente já mostrou isso, acho que em outra aula aí, não lembro agora qual. Se é um triângulo, 3 menos 2, 1. 1 vezes 180, 180. Se é um quadrilátero, 4 lados. 4 menos 2, 2. 2 vezes 180, 360. Pentágono, 5, e assim por diante. Né? Isso vale sempre. A gente demonstrou e até falou assim, ó, por indução você mostra que vale sempre. Né? A gente não chegou a fazer por indução, a gente só mostrou chegando até aqui. Inclusive, a gente fez uma demonstração no outro curso usando PA para mostrar isso aqui, né? Interessante. Bom, vamos pensar assim, pessoal. Olha só, vamos pensar assim. Se eu tenho a soma dos ângulos internos dando por essa relação, eu posso pensar da seguinte maneira, ó. Eu vou chamar de ST, quem? A soma, né, dos ângulos internos, dos ângulos, né? A gente subentende que é os internos, de todos os triângulos. Quais todos, professor? Todos que eu conseguir colocar dentro do quadriculado, ok? Não importa quantos. Quantos triângulos eu conseguir colocar lá, tem uma poligonal qualquer, não precisa nem ser convexa, mas eu posso fazer triangulações, depois ver quantos triângulos eu conseguir fazer, daqueles padrões de meio, e multiplicar. Né? Então, essa soma total é o número de triângulos que eu tenho lá, e como cada um é 180, 180, 180, 180, a soma total vai ser vezes 180. Tudo bem? Cada triângulo soma 180. Se eu colocar n triângulos lá dentro, n vezes 180 dá a soma total. Só que no reticulado é interessante eu notar o seguinte, ó. Vamos fazer um reticulado um pouquinho melhor aqui, ó, pra gente entender melhor isso aqui, ó. A demonstração é muito trivial, muito simples, só que você tem que ter uma visão boa, né? Senão você acha ela complicada, olha só. Mas eu vou tentar te ajudar aqui a ter a visão, beleza? Depois você dá um print, volta, olha só. Quando eu faço um poligonal lá, no nosso reticulado, ó, às vezes eu pego um cara que não é vértice da poligonal, você percebeu aí, ó? Às vezes eu fecho, tal, continuo, vamos pôr uma reticências aqui. Então, ó, eu tô aqui com os vértices, ó, percebe? E aí, quando eu vou calcular essa soma, eu percebo que eu tenho ângulos internos aqui, aqui, e tenho alguns lá dentro, ó, que ficam em pontos que não foram tocados na poligonal. Então, veja, quando eu vou calcular a soma total, eu tenho que incluir esses caras que são vértices, esses caras que não são vértices, esse é vértice. Ó, esse é vértice, né? Esse, mas tem alguns, tipo esse, também não é vértice. Eu tenho que incluir os dois. Então, eu vou separar, ó. Para eu calcular a minha soma total, eu tenho que considerar dois tipos, né? Vamos considerar os da borda, vamos chamar de SB, a soma dos ângulos internos das bordas. Só esse cara que está em cima da poligonal. Esse, vou chamar de B de borda. Tudo bem? Para facilitar. Só que os ângulos das bordas, né? Chamar de B. B não é os ângulos, é a quantidade deles, tá? Quantos ângulos tem em cima das bordas. Esses ângulos, para saber a medida dele, a quantidade, né? Em graus, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou dividir em dois, né? Eu vou dividir os que são vértices, chamar de B1. Esses são vértices. Ok? Ou seja, esse é um vértice, esse não. Esse é um vértice da poligonal, esse é um vértice, esse é um vértice, esse é um vértice, esse não. Então eu tenho os que são vértices e vou chamar de B2 os que não são, tá? Os que não são vértices. Bom, o que eu percebo? Eu percebo que, para saber os ângulos, aqui tá fácil, né? Tá fácil por quê? Eu sei que a soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180, e aí o que eu tenho?
O número de lados, né, aqui coincide com o número de vértices, né? Triângulo, 3 lados, 3 vértices. Quadrilátero, 4 lados, 4 vértices. Pentágono, 5 lados, 5 vértices. Eu tô com B vértices aqui, ó. Então, na verdade, a soma de todos que são vértices vai ser quem? Vai ser B1 menos 2 vezes 180. Percebeu? O número de vértices que eu tiver é o mesmo número de lados. Menos 2 vezes 180. Já esse cara aqui, não. Esse cara aqui, percebe, ó, os que não são vértices, ó. É só ele vezes 180. Ele só contribui com 180. Ó, 1, 180. 2, 180. Se tivesse mais um 3, 180. Ou seja, esse cara aqui contribui com o quê? Vamos colocar o igual mesmo, né? Ele é o B2 vezes 180. Ok? Então, o de lá, ele me contribuía com a relação, porque eles são vértices coincidem com o número de lados. E esse daqui não. Esse aqui só me contribui com 180 graus sempre. Bom, então eu sei daqui o seguinte, ó. Eu sei que esse B, na verdade, quem é? Esse SB, né? Vamos chamar assim, SB, quem é? Esse número que eu chamei de B, o total de ângulos da borda, vai ser a soma, né? Daquela galera ali. Então, aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho... não vou nem multiplicar, vou somar, ó, B1 menos 2, vou pôr em evidência que a gente multiplica menos, né? Vezes 180, mais B2 vezes 180. Quando eu coloco em evidência, né, eu percebo o quê? Que 180 vai multiplicar por quem? Por B1 menos 2, mais B2. Mais B2. Ok? Ocorre que B1 mais B2, eu sei quem é, né? B1 mais B2 é o B. Lembra que eu dividi o B nos dois tipos, no B1 e no B2. Então eu vou colocar o B no lugar aqui. Então eu vou ficar com 180, que multiplica B menos 2. Esse é o total de ângulos lá da borda, né? Agora eu estou colocando a soma dos ângulos, ó, né? Que eu estou multiplicando por 180, então agora eu estou colocando quantos graus tem lá desses ângulos das bordas. Aqui. Ok? Porque B1 mais B2 me dá o total de ângulos das bordas. Agora vamos olhar para os caras que não são bordas. Olha aqui, esses caras, ó. Lá dentro tem cara que está dentro da poligonal, digamos que eu viesse para cá com ela, ó. E conseguisse, não importa quantas. Tem pontos lá que não são bordas, então eu tenho que incluir esses caras. A soma dos internos, esses são os mais fáceis, né? Porque, veja, cada um deles, vou chamar de I, cada um deles está me contribuindo com quantos graus? 360, 360, então eu só preciso multiplicar I vezes 360 para saber quanto que me dá essa soma. Tudo bem? A soma dos ângulos vai dar dos internos, né? Que eu chamei de I vezes 360. Bem, esse igual aí aqui é só para indicar, né? Não está muito legal essa notação, mas é só para indicar, né? Que são os internos. Se quiser até tirar essa relação igual aqui também, né? Só para indicar que são os internos. E aqui no B, que eram os da borda. Bom, feito isso, está simples, porque essa demonstração chegou ao fim, porque, ó, se eu somar, né, os ângulos da borda, ó, se eu somar os ângulos da borda mais os ângulos internos, eu vou ter quem? Eu vou ter a soma dos ângulos totais. Né? E essa soma me dá quanto? Vamos colocar aqui, 180, que multiplica B menos 2, mais os internos são quanto? I vezes 360, o número deles vezes 360. Posso pôr 180 em evidência, e eu estou com 180, que multiplica B menos 2, mais 2i, né? 2i. Porque aí 180 vezes B menos 2 está aqui. 180 vezes 2i está lá. Sacou? Isso está me dando quanto? Está me dando a soma total. Mas a nossa soma total a gente lembra, né? Ó, é N vezes 180. O número de triângulos que eu consegui pôr lá vezes 180. Quando eu simplifico os dois lados por 180, eu acabo de descobrir o quê? Que o número de triângulos que eu consegui colocar lá são os da borda, né? São aqueles que usam o número de bordas, de pontos lá da borda que eu usei, menos 2, mais 2 vezes o número de pontos que ficaram lá dentro. Só que a gente lembra que a área de cada triângulo, né? Lembra que a área de cada triângulo, a gente tomou como padrão o meio? Então, para saber, né, o total a área, na verdade, né, de todos eles, ó, se eu tenho N triângulos, cada um com área 1/2. Então, multiplicar isso aqui por 1/2. Então, quando eu multiplico isso aqui por 1/2, ó, 1/2 vezes N, do outro lado, B vezes 1/2 vai ficar 2, menos 2 vezes 1/2 vai ficar 1, e 2i vezes 1/2 vai ficar i. Só que o número deles vezes a área de cada um deles é a área total. Como queríamos demonstrar. Senhoras e senhores, lhes apresento o teorema de Pick. No reticulado, para calcular a área, eu só preciso fazer o quê? Dividir o número de pontos sobre a borda, ó, esses que estão em cima da poligonal, sobre 2, tiro 1 e somo o número de pontos que estão lá dentro. Simples, né? Demonstração bem trivial. Bom, Pick foi um matemático fenomenal, né? Amigo do Einstein. Ele, pena que dizia que ele ia produzir muita matemática, né? Mas aí os nazistas jogaram ele no campo de concentração, infelizmente. Bom, com isso daqui, nossa questão sai numa linha. Vamos lá? Vamos para a folha aí para a gente resolver ela numa linha, porque aqui para não precisar reproduzir toda a figura de novo. Bem, agora que nós já sabemos, né, que a relação que me dá a área total é simplesmente o número de pontos na borda sobre 2 menos 1 mais o número de pontos internos, eu só vou fazer a contagem, ok? Vou seguir com a minha contabilidade. Ó. Vou colocar aqui de verde, ó, os pontos que estão na borda. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Bom, não pulamos nenhum, então são 24 pontos na borda. Então 24 sobre 2. Menos 1, mais. E vou contar agora os pontos internos. Vamos colocar aqui uma cor vermelha para destacar. Os internos são 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Não ficou ninguém de fora? Não, 18. Então acabou, né? Falei que ia resolver em uma linha? Tá resolvida a questão. 24 por 2 vai me dar 12. 12 mais 18 vai me dar 30. Menos 1 dá 29 centímetros quadrados. Simples assim.